A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Isaías. Eu vim aqui trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos, que se encontra em Mateus 7,14 em diante. Se os irmãos quiserem pegar a Bíblia para acompanharem a palavra, fiquem à vontade. Vou dar um tempo para os irmãos pegarem a Bíblia. Amém? Se não pegou ainda, os irmãos podem pausar o vídeo, mas eu vou começar a ler agora a palavra de Deus. Diz assim, o título diz: A sogra de Pedro. Diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração aqui, que a primeira coisa que eu observo nesta palavra é que Jesus tinha a autoridade do Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo na vida dele. Então, e uma das maiores manifestações do Espírito Santo na nossa vida é o amor. Então, como Jesus era cheio do Espírito Santo, ele tinha este amor, ele tinha essa preocupação com o problema do outro, né? Então, ele vendo a sogra de Pedro jazendo em febre, eu creio que ele sentiu muita compaixão e teve muito amor por ela. E ele foi lá e tocou na mão dela e a febre a deixou. Então aqui mostra que quando você tem a autoridade do Espírito Santo, quando você tem amor no seu coração, quando o Espírito Santo te enche com a glória dele, você tem autoridade sim sobre as enfermidades, porque como diz aqui a palavra em Marcos 16:18, diz assim: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esta palavra aqui está se referindo aos cristãos que têm autoridade sobre as doenças. Aqui em cima no versículo 17 diz também que tem autoridade sobre os demônios, expulsa os demônios, não na nossa força, porque a gente não tem força alguma, mas é tudo pela autoridade que Deus nos dá. Deus nos dá autoridade para expulsarmos demônios, para orarmos pelos enfermos, eles serem curados. Deus nos dá essa autoridade, mas essa autoridade ela só vem para aqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas. Então por isso que é importante a gente buscar ler a Bíblia, jejuar, orar, buscar a face do Senhor, para que a presença de Deus, para que o Espírito Santo habite dentro de nós. Porque não adianta você não ter o Espírito Santo, você não buscar a Deus e querer expulsar os demônios, vendo o outro fazer, querendo expulsar os demônios, porque isso já aconteceu aqui, está relatado aqui na Bíblia, em Atos 19:13 ao 16, eu vou ler para você. Diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes,
Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E, saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então aqui mostra que quando você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, quando você não tem a presença de Deus na sua vida, não adianta você querer expulsar os demônios, você querer operar maravilhas se você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos capacita para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, e por isso que é importante a gente buscar o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ensina como agradar a Deus, que nos ensina como fazer a vontade de Deus. Então que a partir de hoje que a gente venha buscar o Espírito Santo e que a gente venha buscar estar cheio dele, porque só com o Espírito Santo que nós venceremos o mundo, venceremos o pecado e serviremos a Deus da maneira que devemos servir, porque nós mesmos, como diz em outra passagem, nós não sabemos nem orar, mas é o Espírito Santo que nos ensina. Então eu vejo aqui que à tarde eles trouxeram muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos imundos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos. E aqui nós vemos a autoridade de Jesus, Jesus operando com sua autoridade, curando os enfermos, expulsando os demônios. E ele nos deu essa autoridade também, mas é muito importante a gente saber que quando a gente ora por algum enfermo, quando Deus opera através da nossa vida, cura alguém, o diabo fica furioso, o diabo se levanta contra nós. O diabo fica furioso porque ele não quer que as pessoas sejam libertas dos espíritos imundos, ele não quer que as pessoas sejam curadas, ele quer escravizar as pessoas. Então por isso que nós devemos buscar revestimento primeiro para nós, sempre antes da gente orar por alguém que está enfermo, orar pela libertação de alguém, a gente deve sempre buscar revestimento para nós primeiro. Devemos jejuar, orar, buscar a Deus, ler a Bíblia, ler a palavra, estar revestido com o Espírito Santo, para que quando a gente for orar, quando o inimigo se levantar contra nós, que ele não venha ter poder sobre nós, que ele venha sair, que ele não venha ver nós, mas ele venha ver o que está conosco, porque se a gente está firme com Deus, Jesus disse em Mateus 28:20 que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele não verá a nós, ele verá a nós, mas do nosso lado ele verá a Jesus Cristo, que tem poder sobre ele. E o próprio Jesus, quando ele vir se levantar contra nós, se a gente estiver firme com Jesus, o Senhor Jesus nos garantirá a vitória e derrotará o diabo. Por isso é importante a gente estar sempre em comunhão com Cristo, estar sempre firme com ele, sempre ligado nele, não achar que a gente pode vencer na nossa própria força, porque a gente não pode. É só na força de Jesus que nós venceremos o diabo e que nós sairemos vitoriosos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, aqui eu vejo a importância de nós buscarmos para nós também, porque muitas vezes as pessoas nos pedem oração, nos pedem intercessão, e nós esquecemos de buscar para nós, esquecemos que o diabo, quando a gente começa a interceder pelos outros, ele se levanta contra nós. Então que a gente esteja firme com Jesus e que a gente esteja pronto e preparado e firmado na rocha para resistir aos ataques do inimigo. E eu vejo aqui no versículo 17 que a palavra diz que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que fora dita pelo profeta Isaías, dizendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então aqui eu vejo que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Como diz aqui em Mateus 24, glória ao santo nome do Senhor. Como diz aqui em Mateus 24, 33, em Mateus 24, 35, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se você vê, de Isaías até Jesus passou muito tempo, passou anos, e a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus que Deus passou a Isaías se cumpriu quando Jesus operava milagres. Essa palavra que Deus deu a Isaías se cumpriu.
Então, irmãos, aqui vemos a fidelidade de Deus e como Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, se Deus falou que vai fazer alguma coisa na sua vida, se coloque na posição, busque Ele e creia que Ele é fiel para cumprir o que Ele fala. Amém, irmãos? Eu peço que eu espero em nome de Jesus que os irmãos guardem essa palavra no coração e coloquem ela em prática. Eu queria fazer uma pequena oração pelos irmãos, em nome de Jesus. Pai, abençoe todos esses que ouviram esta mensagem, que o Senhor continue os abençoando, continue os fortalecendo e que eles continuem buscando o Senhor sempre em primeiro lugar, que eles coloquem o Senhor no centro das suas vidas e que eles estejam firmados com Jesus e que o Senhor use eles poderosamente nesta terra e que em nome de Jesus que eles confiem nas promessas e nas palavras que o Senhor falou para eles e creiam que tudo irá se cumprir, porque a palavra do Senhor é fiel e o Senhor é fiel e verdadeiro e o Senhor cumpre tudo que o Senhor fala. Continue nos abençoando hoje e sempre, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, certo da vitória, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, a paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.